bem-vindos! Olá! Já não fazia isto há tanto tempo. Pai, que há 2 meses que eu não gravo podcast, portanto estou entusiasmada. Fico sempre entusiasmada, na verdade, eu acho que nunca há um dia que eu não fique entusiasmada com o podcast. E estamos já em junho, neste momento que nós estamos a gravar o podcast, na primeira semana de junho. Já estamos nesta época em que começa a ser difícil de trazer a malta, porque é época alta para praticamente todas as áreas criativas, fotógrafos, videógrafos, designers, músicos então nem se fala, mas tipo, é assim uma altura muito difícil de começar a trazer gente pelos bons motivos, como é óbvio. E portanto hoje trago aqui um fotógrafo. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução também e antes de mais, se estás aqui pela primeira vez, não te esqueças de subscrever o canal do YouTube, não te esqueças de nos seguir no Instagram, Criativos a Full Time, tanto no YouTube como no Instagram e o Spotify. Se és um criativo, comenta aqui em baixo e diz-me em que área é que tu estás, ou se fores um amante de áreas criativas, até um hobby, uma coisa que tu gostas de ver, de fazer, comenta também. Eu gostava de saber e de vos conhecer um bocadinho melhor. E agora estou a ouvir um barulho, mas acho que não é nada. Não é nada. Não é um computador a voar? Está tudo certo. É um computador a fazer ovos estrelados, provavelmente, mas passemos isso à frente. Só não melhora quem não faz. Só não evolui quem não tenta, e numa altura em que as pessoas estão tão desligadas do processo, achei que este era um bom tema para começar este podcast, porque acredito que vamos falar muito disto, de processos. E não digo processos no sentido de trabalho, mas de processos pelos quais passamos ao longo da vida. Porque todos começamos de algum lado, na verdade, não é? E o meu convidado é fotógrafo e nos seus primórdios do Instagram, mais ou menos há 7 anos atrás, que eu fui pesquisar as semanas e há quantos anos é que isto era, começou a publicar fotografias do seu trabalho de forma constante. Muito focado e que é algo que o caracteriza ainda hoje no retrato. Entre França e Portugal já fotografou pessoas, casais, artistas, celebridades. Mas a história tem um início diferente. Bem-vindo, Nuno Fernandes. Uhul! Bem bonito, que tal? Muito Foi obrigado. Assim, eu não quis dizer muita coisa, que assim tu desenvolves o que tiveres que desenvolver, mas assim acho que já... Eu acho que foi bonitinho. Foi bonitinho? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada. És uma pessoa que aprecio a tua simplicidade, o teu foco. Gosto muito do teu trabalho. Obrigada. Então, para mim, é verdadeiramente um prazer estar aqui. Opa! Estou a chorar! Opa, dando aqui um bocadinho de contexto, eu já conheço o Nuno de outras passagens e também vamos falar um bocadinho sobre isso. E primeiro de tudo, obrigada também por estares aqui. Eu sei que não é fácil, eu sei que a maior parte das vezes estamos habituados a estar atrás das câmaras e, portanto, agradeço-te por teres aceito este desafio. É um desafio e vai ser uma conversa entre 2 amigos aqui, portanto, vai ser uma coisa super tranquila e quero que te sintas confortável, mas dar-te os parabéns mesmo por estás a aceitar este desafio, porque eu sei que não é fácil, sair da zona de conforto. É verdade, mas é aí que nós crescemos também. É verdade. Então, para mim, isto acaba por ser verdadeiramente um desafio, o estar aqui estar aqui à frente, uma vez que eu estou habituado a estar atrás, a focar noutras pessoas. Isto acaba por ser um desafio para mim, mas como tu me conheces, eu gosto de desafios e acho que a única forma também de nós crescermos, então não procurando a perfeição, porque isso é algo que a gente tenta sempre procurar, aquela perfeição, é aceitar que nós somos imperfeitos e somos aquilo que nós somos. Então eu estou aqui para conversar contigo e isto vai correr bem. E aceitar a imperfeição, como tu disseste, não é? Porque faz parte, não é? Acho que é uma boa frase, é verdade. E agora, a primeira pergunta que vai dar no final, quando as inicias esta conversa é, e eu obviamente sei a resposta, mas eu quero que tu contes um bocadinho desse percurso. Okay. A fotografia foi o teu plano A, foi um plano B ou nem sequer foi um plano todo? Eu acho que quando nós começamos a crescer, quando somos novinhos e começamos a crescer, nunca temos propriamente assim um plano A. Eu acho que vivemos de certa forma a tentar descobrir um pouco aquilo que nós somos. E às vezes isso demora um certo tempo. Ao longo da vida tu vais começando por perceber onde tu começas, de certa forma, a encaixar. E aí tu vais de certa forma, descobrindo. E a partir do momento que tu vais descobrindo, tu vais, de certa forma, conhecer-te a ti próprio e vais criando um foco
diante disso e começas-te por... é como um puzzle, vais-te montando. Ele nunca fica propriamente montado, mas tu vais montando e vais seguindo, de certa forma, essa linha. Porque eu acredito que, mesmo hoje, com a experiência que eu tenho, eu ainda não me descobri verdadeiramente. Eu acho que de certa forma a gente acaba mesmo por morrer sem descobrir, porque estamos sempre a aprender, estamos sempre a conhecer e de certa forma nós somos pedacinhos de tudo aquilo que nós vivemos, então nunca somos iguais, a gente vai sempre metendo algo dentro de nós e a gente vai se montando. Sim. Acho que é um pouco por aí. Sim, eu acho que na verdade é um bocado aquilo que tu disseste, mas eu acho que nós não somos nada e vamos nos moldando e não há propriamente um puzzle que tem fim, é literalmente nós vamos formando e portanto não há um fim. Certo. Há simplesmente uma construção que vai sendo feita, Sim, não é? sim, isso às vezes é um processo. E muitas das vezes acaba por ser um processo longo. Hoje há muita juventude que não sabe propriamente o que escolher para a sua vida profissional. Então isso foi uma coisa que aconteceu comigo ao longo do tempo. Porque, de certa forma, eu fui-me apercebendo, mesmo na escola, no liceu, que eu comecei por agarrar certas áreas onde me identificava mais. Isso é uma descoberta. Eu comecei pela parte do desenho e percebi que tinha a capacidade de observação, em termos de desenho, aquela parte já 3D, compreender a luz e a sombra. E então eu comecei por perceber que estava por ali. Então isso foi um crescimento, foi um processo. Isso foi uma parte em que eu comecei por realmente entender um pouquinho daquilo que eu sou, sendo novo. Agora, claro que isto acaba por ser um processo de crescimento e a gente vai descobrindo. Como é que foi o teu percurso escolar? Que assim é mais fácil de nos guiarmos, se calhar. Pronto, eu comecei por estudar cá em Portugal. Entretanto, isto assim muito resumido, entretanto eu fui para o Algarve estudar Psicologia. Na parte comercial tive 3 anos a estudar Psicologia. Para mim foi sem dúvida enriquecedor, porque adoro essa parte de tentar compreender o porquê do porquê. Acho que quando tu tens a capacidade de perceber o porquê, acho que é interessante, mesmo pela forma como tu podes ajudar e ao mesmo tempo expressar em tempo textual e ao mesmo tempo em termos de fotografia. E então, para não perder aqui na conversa, tive 3 anos a estudar Psicologia e entretanto eu fui para Paris e em Paris estudei 10 anos na parte de fotografia. Ok. Estudaste e trabalhaste? Ou só Estudei e trabalhei. Inicialmente trabalhava e estudava, foi um processo realmente assim bem difícil. A minha ida para Paris foi assim uma escolha radical e como há pouco falámos, eu acho que o sair da zona de conforto, para mim, eu não tenho dúvidas algumas, é onde está o teu crescimento. Porque quando tu vais para uma cidade como uma grande capital, que é Paris, e tu vais para ali sozinho, sem casa, sem trabalho, e tu estás naquele meio sem qualquer conhecimento, tu percebes uma coisa, tu percebes que tu não tens mais ali um pai, uma mãe, um irmão, uma família para te ajudar, então tu sabes que tu dependes de ti mesma, ou ti mesmo, e é aí que está o crescimento, porque aí obriga-te a ter que andar, e é aí que tu vai estar o crescimento, porque tu vais acabar por conhecer o desconhecido. Sim. E quando tu vives no desconhecido, tu vais acabar por sentir algo novo. E quando tu sentes algo novo, tu consegues expressá-lo. É a mesma coisa que só podes escrever, por exemplo, um pastel de nata quando tu metes na boca. Yeah. E então, a partir do momento que tu metes na boca, tu vais conseguir descrever o pastel de nata. E isso, com isto, não sei se foi propriamente assim um bom exemplo, mas... Tens que viver a experiência para perceber a experiência, no fim de contas. Exatamente. E para evoluir também dessa experiência. Disseste uma Exatamente. frase num vídeo teu em que dizias: percebi verdadeiramente que eu dependia de mim mesmo. Isto em relação a Paris. Certíssimo. Para mim, Paris foi sem dúvida um grande crescimento, porque... Recua só aqui um bocadinho de... Estudaste em Psicologia e depois porquê? O que é que estavas a fazer? O que é que te levou a ir para Paris, especificamente? Okay. E se a fotografia já tinha alguma coisa antes, se não foi planeado, se arriscaste assim, como é que foi essa transição? Pronto. Não sei se tinhas família em Paris, mas eu suponho que não.
pelo que eu Certo. percebi. Isso já começou assim desde novo. Sempre gostei daquela parte meia que cinematográfica. Sempre fui assim uma pessoa que vive muito, idealiza muito. E às vezes precisa assim de alguém também para chamar à terra. Porque eu amo construir uma boa história. Então, isso foi uma coisa que, como eu já referi aqui, foi crescendo. O facto de estar a viver no Algarve e de trabalhar no Algarve ao mesmo tempo que estudava já foi um início de ter que aprender a cozinhar, ter que aprender a lidar com a minha própria vida. Independência, não é? Exatamente. E aí acabou por ser já um crescimento. Foi sem dúvida um momento duro, mas ao mesmo tempo gratificante para mim. E então aí eu estudava, ao mesmo tempo trabalhava numa parte comercial, onde me tornei gerente. Foi um processo duro de chegar até essa etapa. E então eu percebi também algo na minha vida que foi a parte de estar a trabalhar como comercial, tornar-me gerente e ao mesmo tempo não estar propriamente satisfeito com a minha função em termos de profissional. Então eu acho que o mais importante na nossa vida é realmente nós descobrirmos algo que amamos fazer para que nós possamos verdadeiramente ser gratos por aquilo que nós estamos a fazer. Acaba por ser mais compensador. Sim, a parte do salário e da função tem que se sentir realizado no final de contas. É isso que sentias que faltava. Em termos de salário, eu estava muito bem. Agora, é como eu te digo, tipo, tu podes ganhar muito bem a tua vida e mesmo assim tu não te sentires realizada porque não estás a viver o teu mundo, estás a fazer um trabalho onde tu aplicas e dás o melhor de ti porque faz parte do teu ser, mas não és propriamente feliz porque não és tu ali. Yeah. És tu, mas numa vertente diferente, onde tu dás de ti, tentas ser melhor, faz parte, mas não és completamente uma pessoa, digamos, completa, Yeah. porque estás a seguir algo que não faz parte de ti. Então, quando tu começas por fazer algo que realmente não faz parte de ti, chega um momento que deixas ser tu própria, porque estás a trabalhar para meter a sopa na mesa, vamos dizer assim, e não por uma paixão tua. E para mim, eu acho que a parte em que vale verdadeiramente a pena é quando tu sentes paixão por aquilo que tu estás a fazer. E aquilo era simplesmente uma paixão, mas uma paixão diferente, incomparável àquilo que eu faço hoje. Trabalhaste como comercial e depois foste rumo a Paris. Como é que foi? Eu vi um bocadinho no vídeo que tu tens no Instagram, portanto vi um bocadinho da história. Obviamente sente-te à vontade para contares da forma que achares que é melhor para ti. Portanto, eu também convido quem estiver a ouvir-nos e a ver-nos, eu também vou deixar o teu Instagram depois em baixo, e quem quiser também ver o vídeo que partilhaste com alguns alunos, acho que foi numa escola, certo? Portanto, também é interessante, mas se quiseres falar um bocadinho só sobre essa transição, de mudar de área, são áreas que não têm nada a ver uma com a outra, pelo menos não diretamente assim, em termos de trabalho. Como é que aconteceu a transição para uma cidade completamente diferente, tanto em termos de cultura, língua, ou seja, é completamente diferente tu tentares iniciar a fotografia em Portugal e tentares iniciar a fotografia em França, e em Paris especificamente. Eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Porquê que isso aconteceu? Pronto, como eu já referi aqui, eu não estava propriamente feliz com aquilo que fazia, então nesse momento em que eu vivia no Algarve, era no momento em que existia a parte dos morangos com açúcar, porque eu sou desse tempo. E nesse momento houve uma festa realmente dos morangos com açúcar no Algarve, onde eu conheci uma pessoa que foi verdadeiramente importante para mim. Ele chama-se Tiago TT, é um cantor em que na época era sem dúvida uma mais-valia, um grande artista na parte musical. Ele era artista também dos Morangos, era um dos cantores uma das músicas que tocava, ou não? Eu Sim. lembro do nome, estás-me a dizer, eu estou-me a soar qualquer coisa. O Tiago TT era uma pessoa que fazia parte do elenco Morangos com Açúcar. E então eu conheci o Tiago TT e acabei por conviver com ele durante 3 meses. E ele foi, sem dúvida, talvez a razão principal daquele empurrão de tipo,
vai para Paris. Porque acabava também por ser uma pessoa com experiência, uma pessoa com observação, com sensibilidade. E, entretanto, fomos conversando, ele foi também me conhecendo, e houve um momento que ele disse-me, olha, eu estive em Paris, tive um mês em Paris a fazer um videoclipe, e eu acho que Paris era, sem dúvida, aquele local onde tu podias verdadeiramente crescer. Porque, diante de tudo aquilo que ele conheceu da minha parte, ele achou que realmente eu encaixava ali em Paris. Isto foi realmente assim uma decisão muito radical da minha parte. Eu deixei tudo aquilo que tinha no Algarve e fui para Paris. Eu fui para Paris sem casa, sem trabalho, sem conhecer propriamente a língua. E a primeira vez que eu fui para Paris eu dormi 2 semanas na rua. E pronto. O facto de dormir 2 semanas na rua faz com que também tu sintas algo que tu desconheces, que é a parte difícil assim, da coisa. E é ali que tu compreendes que realmente tu tens que fazer por ti, porque se tu não fizeres por ti, ninguém mais vai fazer. E é aí que tu aprendes essa parte, é aí que tu começas já a ganhar, de certa forma, um calo. Um calo. É aí que está o crescimento. É aí que a mentalidade também muda, não é? Sim, eu não estou a dizer que toda a gente tenha que fazer aquilo que eu fiz, mas o que eu quero transmitir com isto é que realmente é quando tu sais fora da zona do conforto que tu cresces. E a frase de quem arrisca não petisca, de facto, é verdade. É verdade, porque tu vais descobrir. Sim. Porque se tu viveres na zona de conforto, tu vives no conforto, vives um pouco naquele ciclo que tu já conheces. Então, se tu vives em algo que tu já conheces, tu nunca vais descobrir muito mais. E tu és aquilo que tu conheces. Tu és parte daquilo que tu conheces. Então, tu saíres fora desse ciclo, tu automaticamente vais crescer. De uma maneira ou de outra, tu vais crescer. Porque acabas por ser obrigado a crescer, não é? Obrigado a crescer. Mas também porque tu queres. É uma escolha. Mas há pessoas que não querem. Há pessoas que não querem. E nós Imagina, temos que respeitar isso. É isso, tu podias ter-te deixado. Imagina, 2 semanas na rua e pá, não dá, vou voltar para Portugal. Também tinhas essa escolha, na verdade, não é? Eu tinha essa escolha, mas a minha vontade de querer verdadeiramente crescer a nível pessoal era maior que a minha dificuldade de estar ali, entendes? Então eu tenho a certeza que eu cresci muito e parte daquilo que sou hoje é verdadeiramente por esse momento mais difícil. Eu tenho uma das frases que em algumas partes em que publiquei algo de Paris é o facto de agradecer aos momentos mais difíceis que eu tive. Não aos bons, porque os bons já os tens, tipo, é os mais difíceis, porque realmente são eles que te fazem crescer. Agora, cortando esta parte, o som, está a sair bem? Está ótimo. Ok, desculpa. Não, estás à vontade. Desculpa. Vai. Não, estás à vontade. Tu podes cortar esta parte na boa. Se quiseres, eu mantenho, por mim está tudo Na boa, bom. ok. Olha, eu acho que vai chegar aqui uma coisinha qualquer para ti. O nosso staff trouxe bebida. Também. Portanto, Ótimo. Eis. Vou trocar aqui o copinho. Eu vou só contar. Uma água mais fresca. Eu hoje paguei um mordomo. Com espuma. Estou a pagar 500 euros para o meu mordomo trazer cerveja para o meu convidado. 500 euros. Portanto, patrocinem, porque isto, o mordomo sai caro. E a seguir o mordomo vem pedir 500 euros no fim. Saúde a toda a gente. Obrigado, Mateus. Aproveitar e beber uma aguinha. Isto é assim, gente. Isto entra, isto sai, isto andamos, isto bebemos, isto... Comemos não trouxe nada para petiscar hoje porque já jantamos. Estamos na parte... Exato. Tinha aqui uma pergunta na ponta da língua, as perguntas fogem-me sempre, mas já sei o que é que ia fazer. Como é que então, ok, essas 2 semanas tiveste certamente aí um percurso muito longo para te habituar à cidade, aos costumes, etc. Como é que, primeiro de tudo, como é que te quiseste posicionar como fotógrafo? Como é que escolheste por onde é que eu vou começar? Tipo, foi na rua, começaste a fotografar pessoas? Como é que foi a ideia também? Ou se te lembras de como é que isso surgiu ou acabou por ser uma coisa natural? Claro. Isso acabou por ser algo natural, realmente. Porque quando tu vives na dificuldade, tu vais encontrar também
uma parte, tu vais começar por descobrir a tua sensibilidade. Porque quando tu vives sozinho numa zona como Paris, tu vais encontrar também a solidão. E a solidão vai fazer com que tu observes as coisas de uma forma mais intensa. Então, uma vez que tu caminhas sozinho, numa capital como Paris, vai fazer com que tu observes mais. Porque és tu contigo mesmo. Então a tua companhia és tu mesmo. E tu tens que aprender verdadeiramente a conviver com isso. E então começas por observar mais. E muitas das vezes quando eu ia a um restaurante sozinho, eu acabava por observar como é que um casal reagia naquele momento, como é que ele olha um para o outro, como é que eles estão verdadeiramente ali. Então, ao longo do tempo e ao longo de todo esse processo, eu comecei por perceber que eu já estava a fotografar sem o aparelho, sem a câmara fotográfica. E aí começa tudo, porque a fotografia não é a máquina fotográfica, a fotografia és tu e aquilo que tu sentes. A fotografia é um conjunto de cores, emoções, aquilo que tu vives, é aquilo que tu vais expressar em fotografia. Não é apenas uma fotografia, é uma história, é o teu sentimento. Eu nunca tinha pensado nisso. A fotografia realmente é a forma como nós vemos e não provavelmente o equipamento. Giro. O equipamento é simplesmente uma forma de te ajudar a captar aquilo que tu sentes. Sim. Mas é um equipamento. Tu vais realmente escrever a tua história, mas aquilo que está ali é aquilo que o teu coração fala, é aquilo que tu vês, é aquilo que tu sentes, é aquilo que tu vives. É verdadeiramente um conjunto de situações. Por isso, não é propriamente uma fotografia. Certo. É uma história. Tu já foste para lá com equipamento? Compraste lá? Como é que... Eu comprei lá. Eu comecei por assim um equipamento muito fraco mesmo. Tanto que eu lembro-me que uma das minhas primeiras sessões lá em Paris, porque inicialmente, como eu te disse, há aqui partes da história que eu não contei, eu trabalhava e então eu peguei num holofote da construção civil, ainda com cimento. Isto parece irónico, mas é real. Com cimento à volta desse holofote. E aquela era quase que a minha luz para fotografar. Eu fui fazer uma ação fotográfica em que tive um ajudante, uma menina, em que levei um holofote cheio de cimento, eu com a máquina fotográfica e andava a fotografar em Paris exatamente dessa forma. Isso foi um crescer, foi um início de toda a minha história. Como é que as pessoas viam isso? Tipo, tu a fazeres isso na rua? Como é que as pessoas viam? Fico a pensar, se fosse uma cena dessas em Portugal, como é que seria? Por isso, bom, Portugal acaba por ser, de certa forma, um país grande. Se fosse isso em Guimarães, que é uma cidade pequena, é muito fácil observar e julgar. Numa cidade como Paris, onde tudo se passa, onde existe uma loucura extrema, acaba por também a tua mente e a tua forma de estar e de observar não é tão julgada. É claro que não deixa das pessoas olharem tipo que é isto. Sim. Mas não é uma julgação tão forte, sabes, como existe aqui. Sim. Numa cidade mais pequena. Sentimos-nos mais pequeninos nessa cidade grande. Todos temos menos importância do que aqui, entre aspas, não é? Sim, numa capital como Paris tu és mais uma pessoa. Em Guimarães, por exemplo, em Guimarães é uma aldeia grande, digamos assim. É uma aldeia grande. Percebo. E então é muito fácil tu seres julgado, é muito fácil te chamares a atenção. E então, claro que seria completamente diferente. Mas quando tu vives, de certa forma, um sonho que tens dentro de ti, isso é tão forte, muitas das vezes tu acabas por não dar propriamente... Ou tu dás atenção, mas tu não percebes o grau dele, porque estás a viver o teu sonho. Então tu simplesmente começas. Eu comecei com a câmera muito fraquinha, em que comprei numa feira, um holofote, como eu te disse, da construção civil. E foi exatamente dessa forma que eu comecei a fotografar. Ou seja, em Paris eu andei atrás das pessoas para fotografar. Ou seja, eu procurava pessoas para fotografar.
e graças a Deus hoje sou procurado para fotografar. E acho que é por aí. Tu tens um começo na vida e por muito que seja difícil, tu tens verdadeiramente que começar de algum jeito. Então o crescimento vai por aí. Sim, e começar com o que temos, que muitas vezes acho que é a dificuldade das pessoas. Toda a gente quer começar com o melhor. Sim, às vezes nós queremos começar com o melhor, às vezes nós queremos publicar uma coisa quando ela está mesmo top. Mas eu acho que tu tens que começar, porque na verdade eu falo por mim, nunca nada daquilo que eu faço está top. A partir do momento que eu digo, olha, o meu trabalho está top, acabou para mim. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que vive de forma contente, porque é realmente muito procurada, mas não propriamente eu sou uma pessoa insatisfeita com aquilo que faz. Ou seja, eu vivo verdadeiramente de forma insatisfeita. E isso acho que é onde está o crescimento. É claro que tem um preço a pagar, porque tu vives sempre de forma insatisfeita, mas é aí que está o crescimento. Tivemos aqui um problema técnico, gente, então se o áudio estiver um bocadinho diferente, perdoem-me, ou não, se estiver melhor não me perdoem, fixe. Por outras coisas não, mas ignoremos, é só para saberem caso esteja um bocadinho diferente, porque aqui assume-se tudo. Continuando, então. Retomando aqui retomando, na verdade para vocês estamos a continuar, não é? E que assim seja. Mas, então, Nuno, estiveste aqui muitos anos em Paris, em França, e voltaste a Portugal, e acho que foi mais ou menos ali na altura da pandemia, etc. Certo. Como é que foi? Porquê é que voltaste primeiro de tudo e como é que foi voltaste a estabelecer no mercado em Portugal? Certo. Em primeiro lugar, pronto, como tu disseste muito bem, eu passei a pandemia em Paris. Entretanto, também acabei por finalizar os meus estudos, onde consegui o diploma, finalmente. E a parte de vir para Portugal foi, sem dúvida, para mim a parte mais difícil, porque, de certa forma, já estava a trabalhar em Paris. No momento estava a trabalhar com a estilista marroquina, onde estava a trabalhar mais na área da moda. Esta minha vinda para Portugal foi, sem dúvida, eu tenho o meu pai, em termos de saúde, está numa posição muito difícil e entretanto essa decisão teve a ver com esse facto, porque de certa forma eu quis vir para Portugal e numa de viver o mais presente possível junto ao meu pai. Foi esse o maior motivo, não é? Foi o meu maior motivo. Mas, para te ser sincero, foi um motivo em que, claro que me ajudou, não é, a tomar essa decisão, mas foi muito difícil para mim vir para Portugal, porque eu tive que começar de novo cá em Portugal e sem dúvida isso foi realmente difícil para mim. Porquê é que não foste para o Algarve? Foi porque a tua família é de Guimarães? O Algarve fez parte de um processo, de uma inicialização em termos de sair da zona de conforto, mas foi um capítulo que para mim acabou ali. Ficou encerrado. Pronto, o facto de vir para Guimarães, porque é a zona onde eu vivo, foi também para estar presente ao lado do meu pai, porque para mim é importantíssimo viver ao lado daqueles que nós amamos. E agora estou um bocado perdido, desculpa lá. Agora perdi-me mesmo. Não, pronto, portanto, estás a falar disso, eu só queria perceber qual é que foi, se a tua família era do Algarve ou de Guimarães. Certo. Por isso é que eu te perguntei porque é que não voltaste para o Algarve, porque eu não sabia, não tinha a certeza se eras de Guimarães. Portanto, voltaste na pandemia e estavas a dizer que foi mais difícil, obviamente pela questão também de saúde do teu pai, mas foi difícil também estabelecer-se profissionalmente em Portugal. Sim, foi difícil porque eu estava de certa forma habituado a viver numa capital como Paris e Guimarães nada tem a ver, vamos ser sinceros. Sim, porque Guimarães acaba por ser uma aldeia grande e o facto de tu viveres em Paris, tu acabas por ter também mais oportunidades e oportunidades diferentes. Cá em Guimarães acaba por ser algo assim. É Guimarães, é algo que tu já conheces. Quando vim para aqui e o facto de começares a conviver aqui, tu percebes que, de certa forma, Guimarães acaba por ser
uma cidade muito pequena e acaba por ser aquilo. Então, Paris, em termos de oportunidades, sem dúvida, era algo bem mais gratificante. Quais foram assim os primeiros passos, ou diz assim os primeiros 3 passos, digamos, que tu fizeste para conseguir posicionar-te profissionalmente em Portugal, neste caso em Guimarães? Pronto, uma vez que vim cá para Guimarães, eu tive que começar do zero. Então comecei por, de certa forma, dar o meu máximo e começar a fazer trabalhos cá em Guimarães. E então eu tive um ano em que trabalhei realmente muito. Fui premiado também 5 vezes pela Magazine. E isso também acabou por, de certa forma, dar um pouco de visibilidade. A partir desse momento, uma vez que tive visibilidade, acabei também por sair na revista Bigger Magazine, acabei por ter trabalho. Mas, como eu te disse e como eu referi, quando tu estás a trabalhar em Paris e começas do zero, quando vens cá para Guimarães já conheces o sistema, já conheces a forma que tu tens que o ser para conseguir ter. Entendes? Então, de certa forma, já vim treinado, muito bem treinado, para aplicar todo o meu ser, todo o meu trabalho cá em Guimarães, para começar a ter trabalho. E assim acaba estamos. por fazer parte de um foco. Claro, e muito bem. E assim agora aqui estás hoje, não é? Portanto, passado quase 5 anos desde que voltaste de Paris, vamos falar um bocadinho daquilo que fazes hoje em dia, mas antes disso, queria-te pedir para trazeres aquilo que é o objeto, que eu não sei qual é, ou será que sei? Ok, o objeto. Quero que fales do objeto e porque é que o trouxeste, o que é que relaciona com o teu trabalho, o que é que faz sentido para ti? O objeto pode parecer estranho, mas de certa forma acaba por ser este relógio, que foi verdadeiramente oferecido por uma pessoa que me é muito especial, porque quando tu, de certa forma, vives o teu trabalho a fundo, vives por amor, muitas das vezes tu perdes-te no tempo. E quando tu te perdes no tempo, o tempo passa. E eu acho que nós temos que valorizar o tempo. Então essa pessoa de certa forma, conhece-me muito bem e sabe que a forma como eu trabalho, eu dou tudo de mim e acabo por perder muitas vezes no tempo. E o facto de ela me dar este relógio foi sem dúvida para que, quando eu vivo no presente, eu possa muitas das vezes olhar para este relógio e me lembrar do tempo, porque isso é realmente muito importante. Perdes-te muito então, no tempo? O tempo é sem dúvida algo muito importante, porque o tempo é algo que vai passando, e quando tu trabalhas em demasiado, muitas das vezes tu perdes verdadeiramente a noção do tempo, e muitas das vezes perdes coisas simples também que acabam por ser muito importantes na tua vida, como o facto de tu viveres mais com a família, teres aqueles jantares com amigos, o ires à praia, principalmente olhares por ti. Olhares para ti, porque tu és o mais importante. Se tu não estiveres bem, nada vai estar bem. Então o tempo é sem dúvida algo importantíssimo. Então daí a ter este presente, que foi um relógio, para me lembrar sempre do tempo, porque como eu já referi, quando tu vives por amor, tu perdes-te no tempo. Pô, que frase do caraças! Qual é que achas que é o teu propósito hoje em dia? Isso é uma boa questão. Ok, vou direcionar para a fotografia do teu trabalho, para não ser assim demasiado amplo e não ser demasiado... Eu acho que... Eu não tenho certeza, como eu já te disse, eu acho que nós vivemos esta vida... Em construção, não é? Em construção, e vamos descobrindo. E morremos sem nos descobrir verdadeiramente. O meu propósito, eu acho que sou uma pessoa que está aqui para dar prazer ao outro. Como um pai, como um aconselheiro. Eu acho que, não tendo certeza, eu acho que sou muito essa pessoa, aquela pessoa que está disposta a dar pelo outro. E isso tem um certo prazer. E ao mesmo tempo, como eu te disse, é importante tu também, daí este presente, é importante tu realmente
pensares nesse tempo que estás a dar prazer, porque quando tu vives durante muito tempo a dar prazer ao outro, tu acabas por te esquecer de ti própria. E quando tu dás tudo a ti, quando tu dás tudo a ti, tu acabas por ficar vazio. E quando estás vazio, tu sentes o silêncio. Então daí, muitas das vezes, quando tu olhas para este relógio, tu pensas em ti, pensas no tempo e tentas, de certa forma, cuidar um pouco de ti, no meio desse tempo. Porque é muito importante tu dares algo de ti ao outro, dares prazer ao outro, mas tu nunca podes esquecer verdadeiramente de ti, do teu tempo. Achas que valorizas mais o tempo hoje, para ti? Sim, isso é uma coisa que cada vez mais eu vou valorizando mais, porque, como eu já referi, quando tu trabalhas verdadeiramente por amor, tu perdes-te verdadeiramente no tempo. E o tempo, muitas das vezes, é curto, porque nós, quando pensamos que achamos que nós temos mais ou menos aquele tempo de vamos morrer nos 75, 80, mas quando tu olhas para isso e pensas que são 75 verões, acaba por não ser tanto assim. Não é? E eu acho que é importante a gente valorizar o tempo, porque há coisas que tu podes viver e podem ser gratificantes para ti, como o facto de tu estás simplesmente numa praia com um amigo, com uma amiga, e tu viveres verdadeiramente aquilo para ti, porque isso é importante, porque ao mesmo tempo vai acabar por te dar energia, vais acabar por ganhar oxigênio, e isso vai te preparar para tu enfrentares verdadeiramente este trabalho que tu amas com uma força maior. Eu ia te perguntar, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito difícil. Se tivesses que escolher uma profissão mais estável hoje, fora da área da fotografia, o que é que seria? Ok. O que é que eu seria? Será que não é uma pergunta assim tão difícil? Não quando tu sabes aquilo que tu queres. É difícil quando tu falas para alguém que não sabe propriamente aquilo que quer. Ok, que ele vai ficar perdido. Estou curiosa com a resposta, então. Então, tipo, isso é uma coisa assim, bem desde pequeno. Eu gostava de ser diretor de um filme. Eu gostava de... Ok, mas então, fora das áreas criativas. Eu tenho que reformular muitas vezes esta pergunta. Eu pensei assim, de certeza que ele se vai enrolar nesta. Já me estava aqui a tentar... Ok, mas eu tenho uma resposta para ti. Boa. Tenho. Fora das áreas criativas, eu poderia ser alguém como um psicólogo. Ok. Porque eu gosto de ajudar o outro. Voltarias às raízes, sim. A partir do momento que tu tens, de certa forma, uma sensibilidade em que essa sensibilidade dá-te a capacidade de observar o olhar da outra pessoa, o sentimento da outra pessoa, como é que ela está ali, a forma como ela sorri, os atos dela, tudo aquilo que ela transmite, quando muitas das vezes é invisível para outras pessoas, eu consigo ver isso. Então eu consigo perceber o que é real e o que não é real. Consigo perceber o que é manipulado e o que não é manipulado. Então eu tenho a certeza que eu conseguiria verdadeiramente ajudar uma pessoa, porque eu vejo para além daquilo que é a manipulação, para além daquilo que é um teatro. Eu vejo verdadeiramente a essência da pessoa. Então eu tenho a capacidade de ajudar. Eu posso dizer isso com toda a certeza. Eu tenho verdadeiramente a capacidade de ajudar alguém em ser melhor. Ia-te perguntar, se tu sentes que há alguma coisa que aprendeste na psicologia ou que te motiva na psicologia que trouxeste para a fotografia, ou para a forma como olhas para as pessoas, ou para a forma como estás com as pessoas que tu fotografas em várias situações, tanto casamentos como retratos. Alguma coisa que a psicologia te trouxe e que tu aplicas? De certa forma sim, porque há técnicas que são realmente importantes, mas para mim a psicologia tem a ver com o teu interior, com o teu ser. Quando tu sais da zona de conforto e tu vives na dificuldade, tu começas por conhecer cada sentimento, e o facto de conheceres esse sentimento vai fazer com que tu estejas mais preparado para ajudar aquela pessoa. Porque, assim, de uma forma muito radical, há aquelas pessoas que têm a capacidade de observar, e há o ignorante,
ele não consegue perceber. Então ele vai deitar e vai dormir e está tranquilo. Uma pessoa que consegue perceber, consegue analisar, consegue sentir o outro, ele vai se deitar com aquela energia e então ele não julga, ele tenta compreender o porquê de tu seres assim, o porquê dessa tua reação, o porquê de tu teres feito aquilo. Ele tenta compreender. Então o facto de tu teres essa capacidade de tentar compreender o outro vai fazer com que tu tenhas a paciência para ajudar o outro. Então sim, em termos de fotografia, em termos de trabalho, a psicologia, o teu ser tem essa capacidade de poder fazer algo Então, se realmente calhar mais diferente. paciência com as pessoas e compreender melhor os Muito mais, sentimentos, muito mais. Acabas por ter muito mais paciência com as pessoas. Mas isso também tem um desgaste em ti. O facto de tu seres paciente, muitas das vezes, tem o seu desgaste. Por isso é que o tempo é realmente muito importante para ti. Por isso é que tu tens que pensar também realmente em ti, porque é, sem dúvida, desgastante o facto de compreenderes o outro. Porque tu vives a situação do outro. Sim. Vamos passar aqui para uma parte mais prática, que eu tenho curiosidade e eu acho que as pessoas também vão ter curiosidade. Primeiro, só para contextualizar, eu conheci o Nuno porque ele fotografa e faz o conteúdo basicamente visual da banda de Toca e Dança, que é onde está o meu marido Mateus neste momento, que também veio já aqui ao podcast, mas também chegando aí um bocadinho, eu gostava que me falasses de como é que é um ano de trabalho, e eu estou a falar sobre isto porque a parte do concerto acaba por ser muito na altura do verão. Portanto, fala-me um bocadinho de 1 ou 2 dias de como é que é a tua rotina, como é que são os teus dias, numa fase mais de low season, numa fase mais de high season. Acordas, tens estúdio, tens sessões, tens casamentos, tens concertos, como é que, assim, em 2025, como é que são os teus dias? Os meus dias. Mais na prática, acordo, tomo um café. Eu sou uma pessoa demasiado focada. Sou uma pessoa que realmente trabalha muito e eu sou uma pessoa que ama muito aquilo que faz. Por exemplo, a parte de Toca e Dança foi um grupo que, de certa forma, foi um descobrir. Então, quando tu vais convivendo, de certa forma, com Toca e Dança, tu começas por amar sem te aperceberes. E eu tive verdadeiramente essa percepção no momento, porque tu, quando muitas das vezes convives muito uma coisa, tu não sentes porque estás a conviver muito aquilo. Então eu tive verdadeiramente essa percepção. Eu até vou-te explicar, vou-te contar uma história. Eu fui fazer um casamento e nesse dia que eu fui fazer um casamento havia um concerto de Toca e Dança, onde eu meti um colega de trabalho a trabalhar ali. E eu fui fazer esse casamento. Esse casamento foi no Lago dos Cisnes e o Toca e Dança estava a atuar na Póvoa de Lanhoso. E então, esse casamento foi um casamento que acabou mais cedo. E eu e o meu colega de trabalho saímos desse casamento, víamos no carro e eu vinha extremamente cansado, porque um casamento é difícil, é cansativo. Claro. E quando começámos por chegar na Póvoa de Lanhoso, eu não me lembrava que o Toca e Dança tinha ali um concerto. Eu disse ao meu colega, olha, vamos até ao Castelo de Guimarães. Eu sei que não conheces, mas o Castelo de Guimarães tem uma vista... De Guimarães, desculpa. Da Póvoa de Lanhoso. Tem uma vista belíssima. Ele, ok, vamos lá só fumar um cigarrinho e continuamos o caminho para casa. Pronto. Nós fomos em direção ao castelo, começamos a subir e parámos ali o carro. Quando parámos o carro, a gente saiu para fora, isto já durante a noite. Isso foi tipo assim uma sensação muito incrível. E foi aí que eu descobri que eu amava verdadeiramente o que é Toca e Dança. Porque quando eu saí do carro, eu estava com o meu colega e de repente eu comecei a ouvir, naquela noite, naquele meio, tipo naquela cidade, eu comecei a ouvir a voz da Francisca a entoar ali, aquele eco dos Toca e Dança a entoar naquela noite. E de repente eu comecei a ouvir isso e comecei a sentir verdadeiramente isso. Isto é os Toca e Dança, estão aqui, tipo, e isso para mim foi, sabes, eu senti aquilo e eu pensei, eu faço realmente parte do Toca e Dança, porque para mim o Toca e Dança é um conjunto de amigos que dão muito deles, que vivem noites, muitas das vezes sem dormir, muita estrada, isto é uma loucura em que se vive por amor. E então
eu senti verdadeiramente, eu faço parte deste grupo. E naquele momento eu senti amor, senti orgulho em fazer verdadeiramente parte do que é toque e dança. Isso é muito bom de sentir, quando sentimos que fazemos parte, principalmente quando somos elementos externos, não é? É muito bom. Eu gosto verdadeiramente dessa parte de backstage, de estrada, por muito que seja extremamente cansativo, muitas das vezes é difícil, as pessoas não têm sequer noção do trabalho que é tudo isto, toque e dança. As pessoas veem simplesmente o brilho, as luzes do palco, mas não percebem todo o trabalho que está por trás de toque e dança. Então tu envolves-te nisso, que é no trabalho, na amizade, em toda essa loucura de ser. E essa loucura de ser muitas das vezes faz com que tu te juntes a pessoas que são desconhecidas para ti, mas passam a ser aqueles teus amigos de estrada. E isso tem um sentimento muito forte. Então tu apaixonas-te também por isso. E de resto da tua rotina ao longo do ano, ou seja, eu sei que toque e dança acaba por ser um bocadinho mais ali na altura do verão, que é mais aquele fervoroso, não é, dos fins de semana, mas durante o resto do ano como é que é a tua rotina de trabalho? A minha rotina de trabalho é trabalho. É trabalho. É trabalho. Eu tenho, como tu sabes, eu tenho estúdio, acabo por fazer também muito trabalho em estúdio, faço muitos casamentos também. Para além de casamentos, entre primeiras comunhões, batizados então eu sou uma pessoa realmente focada nisso, sou uma pessoa que gosta realmente de trabalhar, e é como eu disse, tipo, eu acho que a parte principal é tu descobriste aquilo que te faz prazer verdadeiramente, então isso vai-te dar forças mesmo quando tu estás cansado de seguir em frente e queres agarrar aquele projeto e fazeres o melhor que tu tens dentro de ti. Então eu acho que é importante verdadeiramente tu descobrires aquilo que tu amas fazer, seja qual seja o projeto, opá, segue em frente, está tudo de ti, mais tarde ou mais cedo as coisas vão acontecer. Eu não tenho dúvidas disso. Muito trabalho, muita dedicação, mas lá chegamos, o processo é diferente para cada pessoa e, como também já disseste há bocado, é só começar, seja com que material for, não é? E às vezes as pessoas pensam muito no material e etc. É começar. Obviamente é importante, não podemos ser hipócritas, o material é sempre importante. Muito para... Exatamente. Mas para começar, é começar. É começar. Senão a pessoa fica parada ali no tempo, não é? Se procuras a perfeição, tu nunca vais começar. Então, acho que a perfeição está em aceitar a imperfeição e dessa forma vai correr bem. É verdade. Qual é que é o projeto assim que mais te marcou? Mais te marcou? Não é o melhor projeto, que eu já alterei esta pergunta muitas vezes. O projeto que mais te marcou? Pode ter sido uma coisa pontual, pode ser uma coisa, sabe, com pessoas que te fizeram muito sentido na altura, um projeto que gostaste muito do resultado final, pessoas, o que for. O projeto que mais me marcou foi em Paris, foi com uma menina em que ela, de origem japonesa, quando ela era pequenina, um bebê, a mãe estava a cozinhar e tinha assim as panelas assim à frente, e ela tentou com o bebê e ao mesmo tempo tentar mudar uma panela para um outro local, e aquilo não correu muito bem, e ela deixou cair a água a ferver em cima da menina. Então a menina cresceu com o rosto desformado. E a partir do momento que ela tentou descobrir o porquê dela ser assim, a mãe teve a coragem de lhe contar a verdade, ela acabou por não aceitar, e então ela partiu, saiu do Japão e foi para Paris viver, porque ela não conseguia conviver com essa verdade. E nesse momento, foi o momento que eu acabei por sair do metro e via sozinha a passear o cão, e olhei para ela, percebi o rosto dela e eu tive curiosidade em conhecer a história dela e querer retratar verdadeiramente aquilo que ela vive neste momento. Então, sem dúvida, essa foi para mim uma das histórias mais marcantes, porque é uma realidade verdadeiramente dura e foi sem dúvida o trabalho mais marcante para mim, porque tens que ter muita sensibilidade e uma forma de estar muito pura para conseguires conquistar alguém assim. Então tens que compreender verdadeiramente o outro e o porquê e o sentir daquela pessoa para conseguires. Sim. E é um bocadinho aquilo que estavas a dizer, ou seja, tinhas mais aquela coisa de observar as pessoas. Sim.
Como é que foi a abordagem já agora? Tenho curiosidade em perceber. A abordagem foi exatamente dessa forma. Eu saí do metro, e quando saí do metro, isto em Saint-Germain-en-Laye, tem um grande parque, e ela estava a passear o cão, e eu comecei a observá-la. E o facto de a ver com aquele rosto completamente queimado chamou-me a atenção. E então eu segui a minha vida, mas fui refletindo com aquilo. Essa imagem ficou muito forte na minha cabeça. Então eu parei, recuei, vim para trás e disse, não, eu tenho verdadeiramente que falar com ela. E quando eu fui falar com ela, eu senti, de certa forma, aquela como é que é de explicar, aquela coisa de porque é que ele está aqui a falar comigo. Então eu tentei, de certa forma, em primeiro lugar, conhecer a história dela com todo o respeito e conquistar primeiro, ganhar a confiança dela para que depois pudesse retratar verdadeiramente o que é a vida dela. E o facto de... Isso foi um processo de a conhecer, isso fez também com que eu crescesse muito. E o facto de criar ali uma reportagem sobre a vida dela, isso acabou por ser um dos prémios que eu ganhei na Photographer Magazine, em que hoje está exposto no Porto. Foi graças a essa história, porque é sem dúvida uma história incrível. Mesmo? É uma história incrível. É uma sessão ou são várias fotos? É uma sessão em que mostram verdadeiramente a rotina dessa pessoa. Ok. Porque, olha, eu posso-te falar de algo que eu senti quando entrei na casa dela. Eu comecei a conversar com ela e de repente eu disse, olha, posso ir à casa de banho? Ela, claro que sim. E quando eu fui à casa de banho, tu tens por hábito de lavar as mãos e olhas-te ao espelho. Certo. A casa dela não tinha espelhos. A sério? Porque ela não quer... Não quer ver. Não se quer ver. Então a casa dela, uma coisa que eu senti é que não tinha espelhos. E depois ela tem outra coisa, devido a toda a queimadura, ela tinha uma espécie de manequins em que ela metia a peruca na parte dos manequins para perceber como é que a peruca ficava, e depois ela utilizava na cabeça porque dela. Ela não se podia ver ao espelho. Ela não tinha cabelo, ela não se podia ver ao espelho. Então daí a ter estátuas ou manequins, penso que é essa a palavra correta, onde ela metia o cabelo postiço, dava-lhe um jeito no cabelo, depois ela punha sobre a cabeça dela. Mas então como é que ela viu as fotos dela? Ela viu as fotos dela porque ela teve porque, como eu te disse, primeiro eu tive verdadeiramente que conquistar a confiança dela, ou seja, eu tive que lhe mostrar o porquê, porque acho que é importante nós transmitirmos ao mundo de alguém como ela, em que convive, faz a vida dela. É importante mostrar esse lado, aquela coragem de tu quereres viver mesmo diante de todo esse... Acaba por ser um obstáculo, de certa forma. E para mim, olhar para essa personagem e ver realmente alguém, tem que ser alguém muito especial, alguém com uma coragem interior, que às tantas nós não temos, e isso acaba por te fortalecer também, porque para mim, muitas das vezes, quando eu tive várias conversas com ela, o facto de estar num bar e ligar e dizer assim, olha, anda aqui a este bar, vamos conversar, estou aqui com alguns amigos, anda, e ela não queria entrar porque tinha aquele lado mais, tinha complexo, e o facto de eu disse, não, tu vens ter com os meus amigos, eles não te vão julgar, eles vão te abraçar. E ela veio, foi a primeira vez que ela entrou ali num bar com várias pessoas públicas, e eu próprio tenho essa observação. Quando ela entrou, tem muita gente a olhar para o rosto dela. Não é fácil tu conviveres dessa forma. Tens que aceitar isso para tu seres verdadeiramente alguém e viver de forma leve. Não é fácil. Então eu posso dizer que diante dessas conversas e tu teres essa observação de alguém que está a falar para ti, que está com a cara desfeita, e tem a boca completamente desfeita, em que tu vês toda a parte dental,
interior, é uma imagem muito forte que te fica na cabeça. Então muitas das vezes quando eu ia para casa e me deitava, essa imagem via-me verdadeiramente à cabeça. Isso faz com que tu queiras abraçar mais essa pessoa, porque muitas das vezes nós, sei lá, temos pequenos defeitos no nosso corpo e olhamos para isso como um grande problema, mas que tu, quando conheces alguém assim que está completamente queimado, vive a sua vida e enfrenta a sua vida, tu percebes que o teu problema é nada. Então isso acaba por ser para mim uma história de superação. Motivação. E é uma grande história. É verdade. É uma grande verdade. E ela conseguiu ver as fotos, então? Ela conseguiu ver as fotos e ela agradeceu por isso, porque, como eu te disse, foi uma coisa que eu fiz com muito carinho, foi um processo. E ela sentiu, com certeza, sentiu isso, sentiu esse carinho. E deve ter ficado... acredito que tenha também ultrapassado, digamos, ali o muro, não é? Porque não ter espelhos em casa e depois conseguir fazer uma sessão e ver as suas próprias fotos é de caraças. É incrível. É incrível. Há algum sonho de projeto que ainda queiras fazer ou ainda gostarias? Sim, eu tenho... Que queiras partilhar alguma cena? Sim, eu tenho uma história de vida em que eu considero gratificante. Eu tive várias experiências, desde a parte negativa à parte positiva, desde a dificuldade à parte boa da coisa. Então, como eu já referi, eu gostava verdadeiramente de ser realizador e construir aqui um filme simples, em que mostra verdadeiramente desde a dificuldade até a parte do sucesso. Eu não estou a dizer que eu tenha sucesso, não é por aí, mas mostrar verdadeiramente um foco, o que é necessário muitas das vezes, tu teres que o fazer, que sair fora desse conforto para tu conseguires verdadeiramente ser alguém. Porque, como eu já disse, e isto acho que é um ponto muito importante, o crescimento está verdadeiramente fora da zona de conforto. Sem dúvida, concordo muito com isso. Então esse é o meu sonho, é deixar aqui, para concluir, uma mensagem positiva, onde ela possa ser agradável para ti e tu possas crescer com ela. Esse é o meu sonho. Sim. Boa, parece muito bem. E eu vou conseguir. É isso, espero que consigas. Estou a imaginar assim um estilo documental, não sei se é bem o género, mas uma cena mais biográfica, talvez, autobiográfica, ou não? Sim. Já passando assim a ação, né? Não, mas eu acho que tem um pouco de tudo. E o pouco e o tudo que tem é uma realidade. E é bom, porque tu viveste isso, então consegues depois também passar para lá de outra forma. Certo, porque, como eu te disse, o facto de tu viveres várias experiências faz com que tu cresças verdadeiramente. Isto voltando àquele ponto de partida onde a gente começou, às vezes é importante tu pegares no pastel de nata, metê-lo na boca, senti-lo para poderes depois descrever esse pastel de nata. Então, aquilo que eu vivi, eu tenho a certeza que eu hoje podia realmente desenhar um filme em que seria uma mensagem importante para quem eu ia ver, uma mensagem de crescimento. Queremos ver depois, quando acontecer, ir à, como é que é? A Premiere, é Premiere? Ai, está-me a falhar o nome? É normal? Estou nervosa, acontece. Mas é Premiere, não é Premiere? Anyway, pronto. Ir à ação antes de sair para toda a gente, à antestreia. Não sei porque que antestreia serve, pronto, antestreia. Tens alguma rotina ou ritual? Ritual? Uma cena assim que faças, tipo, religiosamente, ou antes de um concerto, ou antes de um casamento, ou antes de ir fotografar. Bom, eu acho que o importante é tu aprenderes a respirar. A respiração é... Isso faz antes, durante e depois. Sim, porque tem um sofrimento nesse meio. Mas eu acho que o importante é tu aprenderes a respirar. Um dos rituais que eu tenho, por muito que ele possa parecer assim meio estúpido, eu gosto muito de... tem dois que eu faço muito, que é muitas das vezes sentir uma banheira cheia, meteres uma vela, uma música clássica e viajar, assim, só eu e essa música clássica e aqueles sonhos. E eu gosto verdadeiramente de meditar nesse momento, é o meu momento. E depois outra coisa que eu amo verdadeiramente é o mar. Eu gosto muito de frequentar tudo que é natureza, principalmente o mar. Gosto daquela parte do sal, de tu poderes verdadeiramente
sentires o sal no corpo, de entrares ali naquele meio e sentires aquela natureza, aquela parte meio selvagem ali assim a abraçar-te. Sim. E depois sentires aquela parte que é o clássico, que é o pôr do sol e estás ali a ouvir uma música, talvez sozinho ou bem acompanhado, e viveres verdadeiramente esse momento, tu e esse momento. Porque eu gosto muito, isso acho que é uma parte muito importante para mim. Eu gosto muito também do silêncio, porque quando tu trabalhas muito, muitas das vezes, quando tu vives algo, como, por exemplo, a parte do mar e vives esse silêncio, o silêncio fala-te muito. E muitas das vezes o teu corpo grita e tu não dás ouvidos. Então, quando tu vives nesse silêncio, esse silêncio começa-te por falar. Então, quando ele começa a falar, tu começas a dar ouvidos, começas por respeitar e tu vais conseguir ganhar oxigênio para ti, respeitando, e tu vais te tornar uma pessoa mais forte para continuar a trabalhar. E no trabalho em si, não há assim nenhuma coisa que tu faças religiosamente? No trabalho mais em si? termos técnicos, assim? Há pessoas que bebem sempre 5 cafés por dia. Eu acho que é mesmo a parte do aprenderes a respirar. Ok. Eu acho que é mesmo por aí. Porque dás tempo para ti, não é? Antes dar um tempo para ti. Porque eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa verdadeiramente tímida, que não lida muito bem com a atenção. Então, para mim, o facto, muitas das vezes, de conduzir um casamento faz com que eu tenha um trabalho pessoal, que é verdadeiramente, antes, aprender a respirar, porque é importante tu aprenderes a respirar e depois enfrentares toda essa atenção, porque toda essa atenção acaba por te criar, de certa forma, um grande desgaste. É mais overwhelming, não é? Sim. Se consideras então uma pessoa menos, não é menos sociável, mas és a pessoa mais introvertida. Eu sou uma pessoa mais discreta. Discreta, sim. Gosta de estar, não gosta da atenção, gosta de estar naquele cantinho. Eu percebo. E, portanto, desgasta-te mais quando tens que socializar e tomar conta daquela parte toda. Não é que eu não gosto de socializar, eu gosto de socializar, eu amo socializar. Só que estou mais seletivo nisso. Ok. Mas olha, eu gosto de socializar. Há uma comparação muito engraçada que eu vou usá-la agora para ver se faz sentido para ti, que é há as pessoas que ganham, imagina num jogo, tens as vidas, não é? Imagina, tens 5 vidas e há pessoas que ganham vidas a socializar e perdem quando estão sozinhas e têm que voltar a socializar para ganhar vidas, e há as pessoas que perdem vidas a socializar e ganham a ficar sozinhas. Qual é que tu és? Eu sou a pessoa que perde vidas a socializar. Não quer dizer que não gosto ou não faça bem, mas eu sinto que preciso de recuperar no silêncio. Certo, mas isso faz parte do crescimento, porque tu, ao longo do tempo, tu vais ter que aprender a selecionar. Tu vais ter que perceber o que é importante para ti ou não. E muitas das vezes tu tens que aprender a dizer não, é muito difícil. Muitas das vezes, aquele amigo que convivia contigo, que tu consideras amigo, acaba por não ser verdadeiramente o teu amigo, porque ele vai tirar metade da tua energia, e muitas das vezes esse amigo nem vai sequer ficar feliz pelo teu crescimento. Então isso acaba por ser um tirar de energia. Agora, chegares a um ponto de teres verdadeiramente a capacidade, porque isso não é que tu não tenhas essa capacidade, porque tu tens, mas muitas das vezes o coração também fala mais alto e engole de certa forma a tua necessidade, porque o teu amor fala mais alto e tu queres novamente dar uma oportunidade a essa pessoa. Só que tu, ao longo do tempo, percebes que isso está a ser um desgaste tremendo. E tu tens que aprender a selecionar, porque tu, se não selecionares, tu vais te afundar. Então, eu vou dizer muito sinceramente, a parte no crescimento, tu tens verdadeiramente que agarrar pessoas que queiram voar da mesma forma que tu queres. E é aí que vai estar o crescimento. Depois há amigos e amigos, mas há realmente pessoas que te retiram verdadeiramente a energia, e tu tens que ter a capacidade e a força de dizer não, isto não me faz bem, eu não quero isto, e tens que aprender a viver com isso. E é aí que tu vais, de certa forma, autodefender, e é aí que tu vais te tornar mais forte e ser alguém mais forte. Eu não tenho dúvidas disso. Quando eu dei esta analogia, não era no sentido das pessoas sugarem energia, era mais no sentido de, ou seja, quem é mais introvertido, obviamente gosta de socializar, mas precisa depois, gasta-se, fica mais desgastado. Ou seja, tu, por exemplo, tens
dás muito de ti quando socializas, Certo. mas depois precisas de recuperar, tipo aquelas pessoas que precisam de uns dias agora ficar sem ver pessoas e voltar, percebes? Mas eu percebo o que estavas a E eu dizer. aí concordo contigo. Aí É mais nesse sentido que eu estava a dizer. Sim, mas eu acho que isso tem tudo a ver, porque tu podes procurar o silêncio e viver sozinho com o silêncio, mas se tu tiveres alguém que compreende aquilo que tu necessitas, tu podes viver com essa pessoa em silêncio. Então, muitas das vezes, tu podes estar com a pessoa, se essa pessoa aceitar o teu silêncio, vocês dois vão estar em silêncio, mas já disseram tudo. Então, está tudo dito. E então, Está ali alguém feliz por ficar no silêncio, estou a ver. então, eu acho que isso é a parte mais importante. É alguém que aceita o teu silêncio Sem e dúvida. compartilha o teu silêncio. Porque muitas das vezes, para terminar esta parte, o facto de tu estás em silêncio e tens a outra pessoa em silêncio, isto já diz muito mais do que alguém que está a falar e está-te a tirar toda a energia. Então, quando é aceitável, quando essa pessoa compreende o teu silêncio, vocês já falaram muito. Estás a validar o silêncio do meu marido, estou a sentir. Não faças isso, é um jogo perigoso este. Vamos ao... Talvez seja um jogo saudável. Depende, há dias que não é saudável. Para, Nuno, de validar o silêncio dele que eu não quero. Há momentos e há momentos, tá? Não fiques aí feliz aí com os saltinhos e a mostrar felicidade tipo Pokémon. Tipo jogo, Sonic, cenas. Enfim, vamos ao momento de Quiz Time. Vamos a isso. Bora, então, o desafio é, em 30 segundos, que eu vou pôr o timer, vou dar aqui os fones. Não, estes fones são para ti, porque o timer funciona. Ok. Vais colocar estes fones nos ouvidos, não é? Dá Normal? assim um Sim, golinho. bebe à vontade enquanto eu Golinho explico. de água, antes de Exatamente, eu explico. Então, vai tocar aqui um timer de 30 segundos. Eu vou fazer aqui algumas questões de preferias. Algumas são de preferias, outras são bastantes perguntas, estou a ver. Espero que isto... não, estão aqui. Desculpa, deixa-me puxar o fio. E em 30 segundos tu tens que responder a todas. Portanto, algumas têm opção, outras... Tu deves estar a ouvir-me muito bem, não? Não estás nada, pois não, que ouçam. Pronto. Estás a ouvir bem? Sim. Ok. Algumas têm opções e outras são de escolheres uma coisa que seja mais que te venha à cabeça. Vamos ao jogo. Estás pronto? Eu acho que sim. Ok. Estou pronto. Vou só pôr isto aqui mais alto. Vou fazer a primeira e depois carrego no botão, tá? Para não Mas ser... eu tenho uma pergunta também para ti. Vai. Antes de começar o jogo. E os fones é para... É o timer que eu vou carregar. Ok. Daqui a bocado já vais começar a ouvir. Só para perceber. Baixinho, só para... Então, lente preferida. Lente preferida? 70-200. Fotografar concertos ou casamentos. Concertos. Fotografia digital ou impressa. Digital. Paris ou outra cidade de Portugal para fotografar. Guimarães. Fase do processo preferida. Perdão? A fase do processo. Fase, sei lá, edição, fotografia. Conseguir o diploma. Olha, já passou o tempo, mas temos mais uma. Uma palavra para definir o teu trabalho. Coragem. Bonito! Ui! Podes tirar. Foi muito bem. Olha, para terminar, a última pergunta. Queria que desses algum conselho às pessoas sobre áreas criativas, quem estiver a pensar em começar, e principalmente porque tu falaste muito deste processo, se quiser dar algum conselho a quem ou já começou, ou que quer começar, ou até não sabe se deve tentar sequer. Feel free, tipo, a câmara é tua, ou se não quiseres olhar para a câmara, olha para mim na mesma, mas sente-te à vontade. Ok. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aqui à Aninha por este lindo trabalho. Quem não segue, sigam, porque vale a pena. Quero agradecer ao Mateus pela água fresquinha que ele me ofereceu aqui, pela gentileza dele. E depois dizer, quem está para começar, primeiro descubram verdadeiramente qual é o vosso amor na área profissional. Acho que esse é o passo mais importante. A partir do momento que vocês descobrirem esse amor, não tentem ser perfeitos, porque o facto de vocês tentarem ser perfeitos, já estão a ser imperfeitos. Simplesmente façam algo, comecem e criem um foco ao autor disso.
E eu tenho a certeza que as coisas vão correr bem. E é isso. Muita força, muita energia, porque as coisas acontecem quando há trabalho, quando há objetivos, principalmente. Portanto, acho que a maior dica daqui é estabelece aquilo que é o teu objetivo, que foi também aquilo que o Nuno disse, que ele tinha um objetivo, tinha principalmente um propósito, ajudar as pessoas e uma coisa muito mais profunda do que só uma fotografia, do que só uma imagem. E isso muitas vezes acaba por nos levar também noutros caminhos e acaba por nos trazer aqui também os resultados. Eu acho que vivam, sejam loucos, porque quanto maior a loucura, maior a lembrança. E é isso. E tu foste bem louco em fazer o que fizeste, no bom sentido, mas foi muito bom. É verdade, e a tua experiência mostra mesmo isso. Eu acho que é um episódio muito sobre isso, sobre o processo. Principalmente, o sucesso é uma coisa muito relativa. O sucesso é diferente para cada pessoa. Para ti, eu acho que o sucesso foi muito chegares a uma profissão que realmente tu gostas. Certo. Que tu sentes que tens um propósito e podes acrescentar alguma coisa. Sim, porque hoje o facto de tu viveres, não é? Tu viveres da fotografia acaba por ser já algo gratificante para mim. Sim. Eu sou uma pessoa muito grata, verdadeiramente. Agora, o sucesso é muito mais além do que isso. Muitas das vezes o sucesso não é só a parte de teres muito trabalho ou ganhar muito dinheiro. Muitas das vezes, para mim, o sucesso está em tu ganhares bem a tua vida e teres tempo para ti. Para mim esse é o sucesso, em tu teres tempo para ti. Mas como diz aqui a Ana, o sucesso para muita gente pode ser algo completamente diferente. Sim, é perceber o que é o sucesso para ti, que estás a ouvir, e trabalhares para esse sucesso, não é? Porque tu na verdade já ganhavas bem antes, portanto podia estar aí o sucesso antes e não estava, portanto é uma coisa completamente diferente. Nuno, gostei muito. Vamos deixar aqui em baixo as tuas redes sociais, mas eu gostava que tu dissesses só o @ para quem está a ouvir no Spotify ou para quem está só a ouvir. Portanto, vamos deixar aqui, vou deixar na mesma na descrição, para quem quiser ir ver tanto no Spotify como no YouTube, mas para quem estiver a ouvir, o teu Instagram é Nuno Fernandes 86. 84. Nuno Fernandes 84. Opa, sério. Acontece. 84. Tens algum site? Tens alguma outra rede social que queiras partilhar? Sim, a gente vai deixar aqui no link. Quem quiser verdadeiramente descobrir, a gente vai deixar aqui no link e quem quiser. Mas não tens mais nenhum @ ou site que te lembres que queiras dizer? Ok, não. Pronto. Mas eu deixo em baixo, as pessoas também podem entrar em contato contigo, ver as tuas fotos, ver o teu trabalho. E depois disso, obviamente, seguir o Criativos a Full Time. Estamos no YouTube, Instagram, Spotify. Ainda não estamos no TikTok porque o tempo não dá para tudo. Mas fazemos o que podemos com estas 3 redes sociais, que já é bastante. Mais uma vez, Nuno, muito obrigada. Eu sei que foi muito difícil hoje. Eu sei que tivemos aqui muitas situações também que não ajudaram à festa. Mas... É verdade, são 4 da manhã aqui. São 4 da manhã, exatamente. Eu sei que não foi fácil, eu sei que não é fácil para muita gente que está do outro lado também, que sente que não se deve expor ou sente que não tem coisas para dizer ou que não sabe como fazer. Portanto, exponham-se, não precisa de ser um podcast, mas falem também do vosso trabalho, que eu acho que é muito importante para nos inspirarmos uns aos outros. O Nuno tem um processo de vida, tem tudo isto que acho que acaba também por vos inspirar, a vocês, a todos nós. E, portanto, nenhuma vida é igual a nenhuma. E eu acho que isto é... Ainda bem. É verdade. Ainda bem. É verdade. Por isso, obrigada, Nuno, mais uma vez por te propores aqui ao desconforto. Foi um prazer, verdadeiramente. Obrigada. Mesmo, mesmo, mesmo. Ou um gosto, como diz o outro. Um prazer é outra coisa, não é? E eu acho que assim nos despedimos com muito prazer, não é? Até ao próximo episódio. Tchau, Até ao próximo. Tchau, tchau. Beijo.